Bom, boa tarde a todos. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre o comando while. Então essa aula vai ser uma aula bastante rápida, porque a maioria das funções de análise sintática, de geração de labels, de geração de código, elas já foram discutidas na aula sobre os comandos if e if-else, né? Então aqui nós vamos focar apenas no comando while, não vamos explicar como é feita a geração de código para expressões booleanas, por exemplo, como é feita a geração de labels, porque tudo isso daí já foi explicado na aula anterior. Então nós vamos focar aqui apenas em como nós implementamos o comando while. Então essa aula é bastante fácil de acompanhar para quem assistiu a aula sobre os comandos if e if-else. Basicamente agora nós vamos estar incrementando a nossa gramática colocando o while statement. Então o while statement ele vai começar com a palavra reservada while, vai ser o símbolo primeiro, né, que nós vamos usar para saber que o comando é o comando while, seguido de abre parênteses, seguido por uma expressão booleana B. A função que vai fazer a análise sintática da expressão booleana B é a mesma que nós usamos no caso do comando if, né? Então a codificação aqui é bastante rápida, né? A gente não vai ter que codificar a função B novamente, nós vamos reutilizá-la. E depois da função B, que faz análise sintática e geração de código para a expressão booleana, nós temos begin, um conjunto de comandos, e end, né? Então isso daqui é o bloco do comando while. Temos ainda o restante aí da gramática, que é igual, né? Então aqui não tem novidade nenhuma. Quais os requisitos aí? Nós temos que criar o token while, né? No analisador léxico. No analisador sintático nós temos que colocar um else if para o comando while, né? Caso o símbolo espião seja o while, nós vamos processar o comando while e fazer a geração de código para o comando while dentro da parte do código que analisa o comando while, ok? Bom, então o statement pode ser um while statement, né, que começa com a palavra reservada while, a expressão booleana e um bloco S1. Como que é o assembly gerado, né? Nós temos que primeiramente emitir um rótulo aqui, né, o compilador tem que emitir automaticamente um rótulo para o início da expressão, esse rótulo a gente está chamando aqui de begin. Aí nós temos o código da expressão booleana. Essa expressão booleana vai ser avaliada. Caso ela seja falsa, nós iremos pular, né, para b.false, que é o final do laço while. Okay? Caso ela seja verdadeira, nós vamos entrar no código S1. O código S1 é o código correspondente ao corpo do while, né? Então nós vamos ter aqui o código correspondente ao corpo do while. E assim que nós fizermos o corpo do while, nós temos que dar um jump, um goto ou um branch para o início do while. E quem é o início do while? O início do while é o início do código da expressão B. Ou seja, nós temos que reavaliar a expressão B para decidir se ela é verdadeira ou falsa novamente. E aí repetir o processo. Ok? Então, se ela for falsa, eu vou para o final do while. Se não, eu executo o código S1, volto para o começo do while. No começo do while, eu reavalio a expressão B e faço a decisão novamente se eu vou parar o while ou se eu vou continuar o while. Então, isso daqui é bem simples, né? É só uma questão de você colocar os labels aí nas posições corretas e emitir o código de desvio aqui incondicional para o começo do while novamente, né? Para que a expressão seja reavaliada aqui, ok? Então aqui nós temos um exemplo, né? A expressão booleana é A menor que 5. Nós vamos fazer a avaliação de A menor que 5, mas antes a gente vai emitir o primeiro label, que é o label 0, que é um label aqui que vai apontar
para o início do código de máquina que vai fazer a avaliação em tempo de execução, é claro, né, da expressão booleana que está aqui no interior do while, né? Como é que essa expressão booleana é avaliada? Então, eu vou colocar o conteúdo de A em RAX, vou colocar a constante B em RBX, comparar RAX com RBX. Se RAX for maior ou igual a RBX, então eu vou para o final do while, né? Porque a minha expressão booleana é falsa, né? Então, eu vou para o final do while. Qual que é o final do while? É o label 1, tá? Que é o segundo label aqui que eu gerei automaticamente. E esse label 1 aqui corresponde exatamente à instrução que está depois do while aqui, ok? Caso contrário, eu vou executar o corpo do while. Então, aqui nós temos o corpo do while aqui, né? O corpo do while aqui é um comando de atribuição, né? Então, A recebendo uma expressão aqui, né? O identificador recebendo uma expressão. Então, isso aqui é um comando de atribuição. E aqui eu vou gerar o código, né? Para atribuição, né? Que é pop RAX, move RAX para o conteúdo do identificador, né? Porque o conteúdo da expressão ficou na pilha, eu vou desempilhar o que está na pilha e colocar no identificador A, ok? Daqui, né, dessa instrução aqui, até essa instrução aqui, eu tenho a avaliação dessa expressão aqui, que é A mais 1. Você poderia pensar assim, A mais 1 poderia ser feito em que A, né? Por exemplo, mover o conteúdo de A para o registrador, incrementar o registrador e devolver o registrador para A, né? Poderia, mas aqui no caso a gente está usando uma geração de código não muito otimizada aqui, uma geração de código usando máquina de pilha, né? Ou emulando uma máquina de pilha. Então esse código aqui seria o código gerado por statements, né? Seria o código gerado pelo não terminal statements. Ou seja, a função statements ela vai fazer a análise sintática e gerar o código para o corpo desse while aqui, vai produzir esse código aqui. Esse código aqui é o código gerado por B, pela expressão booleana, né? E essas instruções aqui, jump above equal label 1, né? E jump label 0, são instruções geradas pelo código do while, né? Então o while ele vai ficar encarregado de chamar a função B, que vai gerar esse código aqui, antes, né, emitir o label 0, depois chamar a função B, que vai gerar esse código aqui, depois emitir esse jump condicional aqui, né? Na verdade, você pode também usar aquele esquema que a gente falou na aula anterior, ou seja, né, você pode fazer um código para avaliar a expressão booleana também que usa pilha, né, como a gente discutiu na aula anterior, né? Mas aqui, para não ficar muito extenso o código, né, para colocar nesse slide aqui, eu coloquei um código mais trivial aqui, né? Em seguida, você vai chamar a função statements, que vai analisar sintaticamente e gerar o código para essa construção aqui, que vai ser esse código aqui. Você vai emitir esse jumping condicional aqui para label 0, ok? E aí, isso daqui é o que o seu while tem que fazer, né? Por último, ele vai emitir label 1, né? E aí você vai continuar analisando os statements. Então depois você vai achar um identificador e vai ver que esse statement aqui ele é um comando esse comando aqui é um comando de atribuição que vai gerar esse código aqui, né? E esse código aqui é o código que está depois do while, né? Mas o código do while é o código que está entre essas duas barras tracejadas aqui, ok? Então aqui nós temos a função, né? Então inicialmente nós vamos gerar os labels, né? Os dois labels, nesse caso, eles vão ser utilizados. Então, isso é diferente da situação do if, em que os labels eram os dois gerados, mas eles poderiam apontar para o mesmo lugar. Então, no caso do while, esses labels não vão apontar para o mesmo lugar, né? Então, você vai gerar esses dois labels aqui, passando as strings aqui, label begin e label end, por referência. Então, essas strings elas vão ser preenchidas com os nomes dos labels. Depois você vai fazer um match while, vai consumir o token while, vai consumir o token abre parênteses, vai gerar o label begin. Então, o que
Então, o que esse GenLabel aqui faz? Ele vai gerar esse label begin. Quem que é o label begin? É o label 0. Então, ele vai gerar label 0 aqui, ok? Label 0, label 1 ou label 2, depende da posição do código que você está. Mas para simplificar aqui, ele gerou o label 0 do slide anterior, ok? Aí eu vou ter o B, que vai analisar a minha expressão booleana no interior dos parênteses e vai gerar o código correspondente a essa expressão. Então, o B vai gerar esse código aqui, ok? Aí eu vou gerar esse jump aqui, essa instrução aqui de jump condicional, né? Então, eu vou chamar essa função gencodejump. No caso desse código aqui, como a gente vai ver daqui a pouco, esse gencodejump vai usar aquele esquema de pilha que a gente discutiu para o código if. Então, o gencodejump que eu estou usando aqui para gerar o código para o while é o mesmo gencodejump que eu usei lá no if. Okay? Em seguida, eu dou match close, né? Consumo o fecha parênteses, consumo o begin, e o statements ele vai analisar sintaticamente e gerar o código para o corpo do while. Né? Então, ele vai gerar o código para esse trecho aqui. Né? A recebe A mais 1, que é esse código aqui, que está nesse retângulo aqui. Então, esse código aqui é o código gerado pelo non-terminal statements. Okay? Vou dar um match end para ele consumir a palavra reservada end. E eu vou dar um gencodejump para label begin. Então, o que faz esse gencodejump label begin? Ele vai gerar a seguinte instrução. Ele vai gerar jump, incondicional aqui, para label 0, que é label begin. Né? Ele vai dar um jump label 0 aqui. Ele vai emitir essa instrução aqui. Ok? E, finalmente, genLabel, label end. O que faz esse genLabel, label end? Ele vai gerar label 1, 2 pontos, ok? E essas instruções aqui, elas vão ser geradas por comandos subsequentes ao comando while, ok? Então, tudo que vier depois de label 1, 2 pontos, vai ser gerado por instruções subsequentes aqui ao comando while. Então, veja aqui que eu estou retornando 1 sempre. Então, eu não estou fazendo uma análise sintática correta aqui. Isso daqui é um código de rascunho, na verdade. Né? Então, você deveria verificar se o match while retorna true, se o match open retorna true, se o B retorna true. Ou seja, se todo mundo retornar true aqui, você retorna true. Caso contrário, você retorna 0, informando, é claro, o erro correspondente àquela situação, ok? Então, completar esse código aqui para fazer a análise sintática corretamente fica como exercício para vocês, tá? E agora nós vamos ver a execução desse código aqui envolvendo o while. O while ele pode ter um if dentro dele, o if pode ter um while dentro dele, então existem essas variações também, a gente pode testar aí, ok? Bom, então vamos rodar aqui o exemplo do comando while, né? Como vocês podem ver aqui no analisador sintático, a gente está incluindo aqui, além do comando if, o comando while aqui, né? Ok? Então vamos rodar agora o comando while, né? O comando while está em comp cap4 exemplo 3, ok? Então eu vou fazer aqui, então make, né? Vou compilar aqui o meu mycomp. O exemplo 1, no qual a gente vai executar o comando while, é esse daqui, né? Então a gente tem uma variável inteira do tipo A. Eu estou escrevendo aqui entro com o valor de A, lendo o valor de A, né? E enquanto A for maior que 0, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir valor de A, 2 pontos, imprimir a variável A, decrementar A e voltar para o começo do laço, ok? mycomp teste1.cc, ele vai gerar o teste 1, ele vai gerar o teste1.cc.asm. Vamos recarregar aqui, a gente pode olhar, ok? Então, a gente tem o teste1.cc.asm aqui, vamos gerar o teste1.cc.abj. Então, nasm-f win64
teste1.cc.asme, ele gerou um teste1.cc.obj. Vocês podem ver aqui, ó, 15 de outubro, 10h27, né, 10h27, 15 de outubro. Vamos linkar agora, né? Então, gcc menos o teste1.ez, gcc menos o teste1.ez, teste1.cc.obj. Então, geramos aí um teste1.ez, 10h27 do dia 15 de outubro. Vamos executar aqui, teste1.ez, 10, ok aqui, ó, né? Ele decrementa o valor de 10 até chegar no valor zero. Quando chega no valor zero, ele para. Então, essa daí foi nossa aula sobre o comando while. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários desse vídeo, ok?